Olá, seja bem-vindo a mais um FIS News. Vamos trazer as últimas notícias do mercado de fundos de investimento imobiliário. E para começar, a gente tem um movimento bem grande, uma jogada de peso no setor de tijolo. O TRX-F11, que é um fundo que a gente já conhece bem pelo varejo, fez um anúncio que, olha, parece uma aposta bem forte no segmento de logística. Exatamente. Foi um movimento grande e, como você disse, muito estratégico. O fundo fechou um acordo para adquirir de forma indireta um portfólio de 5 galpões logísticos. Indireta, como assim? Então, o que chama atenção é justamente a estrutura. Em vez de comprar os imóveis um a um, o TRX-F11 vai, na verdade, comprar as cotas de um outro FII, o AR11. Ah, entendi. E com isso ele vai passar a ser dono de quase 90% desse fundo. Certo, então ele está, na prática, comprando o controle de um fundo para ter acesso aos ativos que estão ali dentro. É uma estrutura comum essa? Traz alguma vantagem, sei lá, fiscal, operacional? É uma estrutura mais sofisticada, mas que traz muita agilidade. Pensa só, negociar 5 imóveis com donos diferentes pode levar meses, né? Anos, talvez. Exato. Assim, comprando o controle do veículo, a transação é bem mais rápida. E o volume financeiro aqui é bem relevante. O AR11 vai pagar um total de 402,8 milhões de reais por esses galpões. Quase R$ 500 milhão. E como o TRX-F11 está financiando essa participação? A engenharia financeira foi bem pensada, tem 2 frentes. Uma parte vai vir com os recursos da 12ª emissão de cotas, que já está rolando. Ok. E a outra parte é a mais interessante, na minha opinião. Vai ser feita com a compensação de créditos com os próprios vendedores dos imóveis. Opa, peraí. Quer dizer que os vendedores, em vez de receberem só dinheiro, vão receber uma parte em cotas do TXRF11. Isso, eles se tornam cotistas do fundo. Isso é muito inteligente, porque cria um alinhamento de interesses, né? Os vendedores não só vendem um ativo, mas passam a ser sócios do sucesso futuro do portfólio. É tipo um selo de qualidade. Perfeito, é exatamente isso. E falando nos ativos, são 5 galpões logísticos do tipo multilocatário, o que é ótimo porque dilui o risco. Certo. Juntos eles somam mais de 107 mil metros quadrados. E a localização, claro, é o grande trunfo. Onde eles ficam? Estão no filé da logística de São Paulo. Guarulhos, Cabreúva e na capital mesmo. Basicamente o coração do e-commerce do país. E, para completar, tem um ativo no Rio de Janeiro que é a cereja do bolo. Fica ali na região do aeroporto do Galeão. Dentro da área do aeroporto, isso é raríssimo. A vocação para carga aérea ali é imediata, né? Sem dúvida. E o mais fascinante é que o fundo não está comprando só o presente, sabe? 2 desses ativos, o de Cabreúva e justamente esse do Galeão, já tem projetos de expansão aprovados. Ah, então ele já está comprando com um potencial de desenvolvimento embutido. Exato. O TRX-F11 já garantiu opção de compra para executar essas obras no futuro. A gestora deu alguma projeção de retorno para essa aquisição? Sim, e o número é forte. Eles projetam um yield on cost, ou seja, a relação entre o aluguel esperado e o custo, de 11,9% para os próximos 12 meses. Ok, 11,9%. Para quem não acompanha tão de perto, esse número é bom, como ele se compara com o mercado de logística hoje. É um número excelente. Para dar uma perspectiva, aquisições recentes de ativos desse calibre têm girado em torno de um yield de 9%, talvez 10%. Chegar perto de 12% sinaliza que a gestão conseguiu um preço muito bom. Ótimo. Agora, saindo dos tijolos do TRX-F11, vamos mergulhar no mundo do papel, né? A Quineia parece estar jogando um jogo bem diferente, aproveitando os juros altos. E o melhor exemplo disso é o carro-chefe deles, o KNCR11. Exato. O KNCR11 é uma máquina de girar renda com a Selic alta. E o relatório de novembro só confirma isso. Ele anunciou uma distribuição de R$ 1,11 por cota. Um valor bem robusto. Sim, mas o interessante não é só o valor, é o que ele representa. Uma rentabilidade de 103% da taxa DI do período. E isso já líquido de imposto de renda para pessoa física. É um resultado muito consistente que é a marca do fundo, mas com a Selic a 15% ao ano, como estava em novembro, era de se esperar um rendimento alto. Qual é o pulo do gato deles para superar consistentemente a própria referência? A resposta está na qualidade da carteira.
O fundo tem 87,5% do patrimônio em CRIs indexados ao CDI. Só que a remuneração não é só CDI. A média é CDI mais um spread de 2,11% ao ano. Ah, então é esse extra que faz a diferença. É esse extra que, somado à isenção de imposto, joga o rendimento final para cima do DI. E o mais importante, com baixo risco de crédito. A gestão fez questão de frisar que a carteira está 100% saudável. E eles fizeram alguma movimentação nova em novembro? Sim, alocaram 50 milhões em uma nova operação, o CRI HSLGBTS-MELI, com uma taxa de CDI mais 1,90%. Mas o ponto mais técnico e talvez mais relevante do relatório foi outro. Eles mencionaram que liquidaram as operações compromissadas reversa. Certo. Esse é um termo que aparece bastante, mas o que significa na prática? Pode traduzir para a gente? Claro, de forma bem simples, é como se o fundo pegasse um empréstimo de curtíssimo prazo, usando os próprios títulos como garantia. Ah, uma forma de alavancagem de curto prazo, então. Isso, uma ferramenta para ter caixa rápido e aproveitar uma oportunidade sem ter que esperar o dinheiro de uma emissão, por exemplo. Ao dizer que liquidaram, eles estão dizendo que pagaram esses empréstimos. Entendi. O fundo agora está operando totalmente com capital próprio, sem dívida, um sinal de saúde financeira. Exatamente, e com muito caixa para alocar, já que a 12ª emissão de cotas deve levantar uns 800 milhões nas próximas semanas. Ok, então vamos continuar na família Quínia, mas com um fundo de perfil um pouco diferente. O KNSC11, que não é um puro-sangue CDI, né? Exatamente. O KNSC11 é um fundo de CRI com carteira mista. Ele tem um pé em cada canoa, IPCA e CDI. Em novembro, ele distribuiu 9 centavos por cota, o que deu 93% da taxa DI. 93% do DI. Um pouco abaixo do KNCR11. E a explicação para essa diferença é um caso de estudo perfeito de como esses fundos híbridos funcionam, certo? Perfeito. O relatório foi uma verdadeira aula sobre isso. A gestão explicou que o resultado do mês teve duas forças opostas. A parte da carteira corrigida pela inflação, o IPCA, rendeu um pouco menos. E por quê? Porque existe uma defasagem de 2 meses no cálculo. Então a receita de novembro foi impactada pela inflação bem baixinha que a gente teve lá em setembro e outubro. Ah, entendi. É como receber um reajuste hoje com base num índice ruim de 2 meses atrás. Exatamente essa lógica. Por outro lado, a outra metade da carteira, a parte CDI, se beneficiou enormemente da Selic de 15%. É um motor de 2 cilindros, um compensa o outro. Isso dá uma estabilidade maior ao rendimento no longo prazo, né? Sim, e a alocação dele? As taxas da carteira são atrativas. São muito atrativas. A carteira está 104,1% alocada, ou seja, com um pouquinho de alavancagem. A maior parte, 63,5%, está em crise IPCA com uma taxa média espetacular de IPCA mais 10,36% ao ano. E o restante em CDI? O restante, 40,6% em CRI CDI, com uma taxa também excelente de CDI mais 3,8%. E ele também esteve ativo, alocou 14,8 milhões numa nova operação do CRI Créditas, com taxa de IPCA mais 10%. Muito bem. Para fechar, vamos para uma história que mistura tijolo, varejo e uma longa novela burocrática com um final surpreendente. O caso do RBVA11. Essa história é realmente notável. O RBVA11, que é um fundo focado em agências bancárias e varejo, distribuiu 9 centavos por cota em novembro. Só que aqui tem um detalhe. Qual? O resultado recorrente do fundo vendo dos aluguéis foi de 0,77 centavos por cota. Para chegar nos 9 centavos, a gestão está usando lucros não recorrentes que estavam guardados no caixa. Imagino que esse lucro veio do grande evento do mês, que foi o desfecho da relação com a Caixa em alguns imóveis, correto? Exatamente. O fundo assinou um distrato com a Caixa, que é um cancelamento de contrato, para a devolução de 3 agências bancárias. O motivo, segundo o relatório, é que a própria Caixa não conseguiu regularizar a documentação desses imóveis. Peraí, a própria Caixa não conseguiu regularizar a documentação dos seus imóveis por mais de 10 anos?
Isso não acende uma alerta sobre o risco burocrático desses ativos? Essa é a pergunta de $1 milhão. Expõe uma fragilidade do nosso mercado, sem dúvida, mas a grande competência da gestão do RBVA11 foi ter um contrato de compra lá de 2012 muito bem amarrado. O contrato previa essa situação? Previa. Ele obrigava a Caixa a ressarcir o fundo pelo valor pago na época, mas corrigido pelo GPM de todo o período. Isso deu um pagamento de 31,7 milhões de reais para o fundo. E gerou um lucro grande. Um lucro extraordinário de 17,7 milhões, isso dá mais de 11 centavos por cota. É esse dinheiro que o fundo está usando para complementar a distribuição e manter o patamar de 9 centavos. Então, o que poderia ter sido uma dor de cabeça sem fim, virou uma fonte de lucro que vai turbinar os dividendos. É a gestão ativa mostrando seu valor. Exatamente, transformaram o limão numa limonada muito rentável. E para mostrar que a relação com a Caixa continua boa, o fundo ainda anunciou a renovação do aluguel de outro imóvel com a Caixa por mais 5 anos. E teve mais alguma coisa. Sim, a cereja do bolo. A obra do BTS para Porto Belo Shopping, naquela avenida super nobre de São Paulo, a Gabriel Monteiro da Silva, está 99,5% concluída, ou seja, em breve começa a pingar o aluguel de um contrato atípico de 20 anos. Resolveram um problema do passado e garantiram receita para o futuro. Tudo no mesmo mês. Impressionante. Agradecemos pela audiência, pessoal. Deixe um like, se inscreva e ative o sininho. Deixe também o seu comentário, que a gente gosta de ler. Estamos no YouTube, no Spotify e no TikTok. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!